E ai seus abiolados da cabela, vou fazer hoje um making off da teoria da Gini, para vocês saberem mais sobre os bastidores da maior teoria do meu canal. A teoria da Gini veio do fato de, após eu assistir o filme de Dragon Ball Super Broly e conhecer a personagem, eu pensei que Gini poderia ter mais destaque do que apenas ser a mãe do Goku. Com isso eu comecei a escrever uma ideia de como seria se ela tivesse fugido com Goku pra Terra, já que ela não era uma guerreira, visto que ela não ia nas missões com Bardock, e ela sempre ficava cozinhando para o batalhão de Bardock. Eu queria aproveitar ela de uma forma bem construída, e por isso antes da própria teoria, eu esbocei alguns rascunhos de como seria a Gini. Entre as ideias iniciais, Gini seria uma Saiyajin agressiva, mas não por causa da natureza Saiyajin, mas por causa dos traumas dela. Várias ideias apareceram sobre ela, e eu via todas as outras teorias no YouTube, falando do Bardock, trazendo ele para o time dos guerreiros Z, mas nunca vi nenhuma teoria na época sobre a Gini. Por isso eu decidi fazer uma teoria dela. Fora do fato de não existir tantas guerreiras femininas no universo de Dragon Ball, eu queria mudar isso, queria mostrar que as mulheres também poderiam ser grandes guerreiras, e que melhor personagem para isso, do que a mãe do protagonista. Drop it. A construção dessa teoria começou no dia 12 de maio de 2020. Na época, eu ainda estava começando o processo de criação de teorias, eu tinha acabado de engavetar a saga do tradutor. Por isso eu não me aprofundei tanto na história nos primeiros 3 episódios, sendo episódios curtos e corridos. Fora que eu não tinha um mínimo conhecimento sobre a saga de Dragon Ball clássico, conhecendo menos de 5 episódios na época. Hoje pelo menos, eu conheço a saga Pilaf inteira. Fora o fato de eu pensar que ninguém iria dar muita bola pra teoria na época, já que minhas teorias não eram tão vistas naquele tempo, então eu não botei tanto empenho nela, como visto pela saga clássica ser tão corrida, e também os vídeos eram curtos, tendo por volta de 5 minutos, mas a partir do episódio 3, eu comecei a perceber que existia o interesse nessa teoria, comecei a fazer vídeos mais longos e trabalhados, e finalmente comecei a escrever um roteiro decente. Fora que foi no episódio 4, que a teoria começou realmente a se tornar um arife, já que as coisas estavam indo bem rentes ao original. Esse tópico não exatamente é sobre a criação de personagens originais, mas como eu peguei os personagens originais e dei uma nova roupagem a eles, dando mais profundidade a guerreiros que antes só falavam com os músculos. Acho que o mais trabalhoso neste quesito foi criar quase que uma história do zero para a Gini. Gini apareceu muito pouco para ter alguma característica marcante, então eu decidi trabalhar na personalidade dela, fazendo uma mulher educada e uma mãe amorosa. Mesmo sendo uma Saiyajin, eu quis que Gini tivesse uma aversão ao estilo primitivo da sua raça, o que foi um dos motivos dela se tornar a cozinheira do batalhão de Bardock. Mas Gini nem sempre foi uma boa Saiyajin, já outros personagens tiveram uma nova roupagem reformulados, como Nappa. Ah, é sério? É sério? Ah não, vai tomar no cu! Que eu queria mais do que um troglodita bruto que é só uma montanha de músculos. Raditz, eu me baseei um pouco nele em Dragon Ball RR, um Saiyajin orgulhoso pela sua família, fora a nova geração que está sendo bem mais explorada do que na história original. A teoria da Gini logo nos primeiros capítulos, foi um baita sucesso que chegou a me surpreender. Eu realmente não esperava que as pessoas fossem ler. Graças ao sucesso repentino da teoria, comecei a me dedicar mais nela, melhorando o roteiro, achando mais imagens para os vídeos, aumentando a duração dos vídeos, e em pouco tempo, a teoria da Gini se tornou a teoria principal do meu canal, a ponto de qualquer vídeo que eu fazia sobre a teoria, em menos de um dia, pegava mais de 1000 visualizações, me deixando cada vez mais inspirado, imerso naquele universo alternativo que eu mesmo criei. Chegou uma época que eu quase cheguei a fazer episódios diários da teoria, passando diversas madrugadas escrevendo o roteiro e editando vídeos. Era a primeira vez que alguma história minha era reconhecida, várias pessoas comentando, teorizando o futuro e até radiando a teoria. Foi tudo mágico, o que tornou essa teoria no carro-chefe do meu canal. Pois é, como diz o velho ditado, quanto maior a altura, maior a queda. Minhas histórias sempre foram desprezadas pelas pessoas, em todas as plataformas que divulgo. Ver uma história minha fazer sucesso me deixou feliz, e me fez querer investir nela de verdade. Desde 2014, eu tentava escrever uma história que cativasse o público, mas sempre fui desprezado e humilhado. As pessoas diziam que eu deveria desistir, que minhas histórias eram um lixo, e que as pessoas nunca iriam ler elas. Passei por diversas divulgações das minhas antigas histórias, e nenhuma deu certo.
certo, até que a teoria da Gine reacendeu a chama em escrever uma história. Minha dedicação ao YouTube virou algo semanal. Ver finalmente minha história ser aproveitada por pessoas que gostavam dela me deixou feliz, mas eu comecei a me focar tanto nessa história, que logo as pessoas que acompanhavam ela começaram a enjoar rapidamente. Demorou um pouco, mas a teoria da Gine finalmente está decaindo em questão de popularidade. As pessoas não divulgam ela, não existe mais aquele apreço que existia no começo. Mesmo eu me dedicando em melhorar a série, nada parece adiantar. Parece que no fim, está chegando a hora de aposentar a teoria que um dia foi a mais famosa do canal. Um triste fim para uma história com tanta dedicação de um fã. Aqui eu vou dizer as diferenças entre os personagens, que sim, eu decidi mudar, começando com Goku. Diferente do que fizeram com ele no Super, eu decidi deixar o Goku sempre maduro, não só em combates. Aqui ele tem consciência das coisas, e leva a sério a maioria delas. A personalidade dele na teoria, é bem próxima da personalidade dele em Super Saiyajin na saga Freeza. Vegeta não mudou tanto, mas a rivalidade dele aqui, é contra a família de Kakaroto. Mas ele seguiu bem o Vegeta do Dragon Ball. Raditz eu decidi ir por uma linha bem próxima do Vegeta, só que sem a rivalidade obcecada. Ele sente orgulho da sua família, e sempre pede para seu irmão mostrar o orgulho da família Saiyajin. A maioria dos personagens ficaram bem parecidos com sua versão original. Gohan, por exemplo, apesar de estudar, ele ainda treina duro para ficar tão forte quanto seu pai. Já a nova geração de Saiyajins, eu decidi repaginar completamente. Trunks, por exemplo, ficou completamente diferente. Ao invés de ser um garoto mimado sempre demonstrando infantilidades, aqui ele é sério, arrogante como seu pai, orgulhoso, e se acha melhor por ser da linhagem real. Espinária eu criei algo voltado para uma personalidade Saiyajin, algo que remetesse à raça agressiva. Ela também é arrogante, marrenta, sempre querendo fazer as coisas do jeito dela, e sente uma necessidade absurda em se fortalecer. Hunt eu queria fazer algo como uma garota moderna, não no nível de ser uma patricinha, mas sendo um meio termo entre guerreira Saiyajin e uma garota terráquea. Bom, a primeira coisa que eu queria melhorar era o Goku, basicamente o Goku do Super, tirando aquela infantilidade forçada e ridícula. Aquela cena dele pedindo uma luta contra os Amas foi a coisa mais forçada, tonta e desprezível que eu já vi em Dragon Ball. Se esse incidente aconteceu no universo 7... Não se aproxime! Ai, deixa de maldade, vai, luta comigo só um pouquinho, por favor, não custa nada, vai! Não acredito, não se atreva, quanta insolência, humano! Tá bom, então, eu não queria fazer isso. O senhor, por favor, poderia gentilmente ceder a honra de fazer uma luta com a minha pessoa? Cringe! Burro pra caceta, mano. Burro pra caceta, velho. Fora tirar completamente essa demência tosca do Goku, eu decidi reformular algumas sagas para combinar mais com a série, tipo a saga do Golden Freeza, que por alguma razão, o pessoal odiou. Na minha opinião pessoal, foi a melhor saga, porque diferente do Super, eu trouxe o Freeza original, o Freeza sanguinário e assassino da saga Namekusei. Freeza aqui, não teve sua personalidade nerfada por causa do novo público. Ele continua tão cruel e assassino quanto no Z. O final da saga Black também quis mudar. Fazer os Amas virar um inimigo atemporal foi uma ideia bem interessante. Me baseei em Dragon Ball Xenoverse 2, onde Trunks lá reunia energia de diferentes linhas do tempo para vencer os Amas. Fora isso, o Torneio do Poder também vai ter diversas mudanças, principalmente envolvendo os guerreiros mais chatos. Bom, sei que muita gente odeia a Espinária com força, mesmo assim, parece que eu forço ela dentro da história, mesmo que as pessoas comparem ela com Goten. Espinária é a única personagem original minha, fui eu quem criei ela, eu fiz ela como uma guerreira prodígio, e eu jurava que o pessoal ia gostar dela. Afinal, os fãs de Dragon Ball adoram guerreiras femininas. A recepção dela inicialmente foi boa, com a Mirai Espinária, mas quando a teoria começou a mostrar a Espinária jovem, os fãs começaram a odiar ela, começaram a falar que era melhor o Trunks com a Mai, que Espinária devia morrer, que o Goten era mais poderoso que ela. Um ódio sem sentido, porque eu construí a Espinária de um jeito cativante, mas mantendo o lado Saiyajin dela, sendo meio marrenta e fofa, toda apaixonadinha pelo Trunks, tendo uma rivalidade com ele, mas no fundo ambos se amam. Isso foi construído justamente para agradar os fãs da teoria. Já o design da Espinária, eu já fiz algo bem parecido com ela no Dragon Ball Online. O cabelo dela é bem parecido com o cabelo da Gine, tipo como Goku é parecido com o Bardock. As roupas da Espinária são verdes neon e bem justas ao corpo dela, são iguais às roupas da imagem que estou mostrando. Ela tem cauda e possui uma expressão mais marrenta. Apesar de eu apenas utilizar a imagem da Note como referência, eu me acostumei com ela sendo a Espinária, por isso alguns detalhes da Espinária como o rosto dela vão ser baseados na Note.
Começando pela mais desejada da teoria, Bardock queria ser revivido sim, na saga Saiyajin, durante o treino de Goku com o Sr. Kaiô. Jin e Raditz iriam usar as esferas para reviver Bardock, e ele se tornaria um personagem muito importante para a série. Essa ideia foi descartada, pois já existiam muitas teorias sobre o Bardock. Eu queria uma teoria da Gine, em que a Gine fosse a protagonista, fora do fato que toda a história dela superar seus traumas, seria completamente desnecessário. Por isso o pai do Kakaroto continuou morto. Outra ideia descartada foi a participação dos personagens dos filmes, mas eu pensei em fazer vídeos de cada filme na versão da teoria. Depois que a teoria acabasse, outra ideia era manter Cell como um guerreiro Zen no futuro, mas fiquei com medo das pessoas acharem forçado. Isso não é bem uma ideia descartada, na verdade é o oposto disso. Era uma ideia central que foi descartada. Não era pro Nappa morrer na saga Buu. Ninguém liga pro Nappa. Isso aí, velho genérico. Que merda, esfaquearam meu canal. Ou mata você. Quero matar também. Se continuar assim, vou ter que matar o Nappa, e eu tenho vários planos pra ele no futuro. Nappa vai ficar na pistola do senhor. Isso é uma porcaria. Ele tinha funções importantes nas sagas do Golden Frieza e Saga Black. Eu realmente pensei muito se matava o Nappa. Tipo, essa foi a maior decisão da teoria, mas graças ao ódio contra o Saiyajin gigante, decidi matar ele e prolongar a saga do Golden Frieza, e descartar diversas ideias da Saga Black, sendo a mais importante, Nappa levando sua filha, Migra e Espinária no altar no casamento dela, sendo o primeiro momento e mais feliz da vida de uma Saiyajin que só sofreu durante anos, sem ter um segundo de paz. Era nesse momento que Mira e Espinária sentiria pela primeira vez na vida, paz no seu coração, depois de todo o arco de redenção dela, que era pro Nappa participar, fora que Nappa ainda teria participação no torneio de Champa, mas não participaria do torneio do poder, por causa da sua impulsividade. Nappa morrer foi uma das decisões mais penosas para a teoria, pois depois do arco da Gine terminar, seria focado o arco de redenção dele. Bom, como as maiores mudanças pro futuro, o torneio do poder vai ter mudanças drásticas, principalmente em guerreiros considerados irritantes e chatos. Também vai haver uma parceria no final do torneio entre Rito com os guerreiros no universo 7, para derrotar Jiren. Haverá também outras mudanças menores, mas a principal mudança vai ser que depois do torneio do poder, Gine vai querer se aposentar das artes marciais, começando a treinar intensamente os guerreiros da nova geração de Saiyajins. Isso significa que Gine vai parar de lutar? Não, mas significa que ela não vai mais treinar tanto como antes. Gine, desde a luta do Trunks contra a Espinária, e ao ver seu filho utilizando um instinto superior no torneio do poder, Gine percebe que ela já não precisa mais se focar tanto em se fortalecer. Ela basicamente tem o mesmo pensamento do Mestre Kami no 32º torneio de artes marciais. É incrível o poder que você tem. E você ainda quer mais? Estou feliz por ter encontrado alguém como você. Há muito tempo espero encontrar jovens poderosos como você. Já não sou mais necessário. Estou vendo que esses garotos cresceram e amadureceram. Agora são verdadeiros lutadores de artes marciais. Finalmente chegou a vez da nova geração de lutadores. A nova geração? Agora vou falar curiosidades da teoria. 1. Se for contar apenas poder bruto, Espinária é mais poderosa que Trunks, mas se for contar apenas as habilidades de combate, Trunks é mais poderoso que Espinária. 2. Gine até o momento deste vídeo ainda é mais poderosa que Goku. Ela só vai ser superada por ele por causa do instinto superior. 3. Está sendo planejado uma série da teoria da Gine, focada na nova geração, onde eles iriam enfrentar seus próprios inimigos, sem muita interferência dos adultos. E o primeiro inimigo a ser cogitado para a primeira temporada seria o tal Pai Cyborg e a Android 21, mas por causa do filme do Dragon Ball Super Hero, que canonizou a Android 21, eu decidi adiar a série, pois vai que criem uma saga inteira, voltada para a Android 21. 4. Goku aqui não só tem medo da Titi, como também de sua mãe, quando ela está brava. 5. A linha do tempo aqui é diferente do original. Trunks e Espinária até a produção deste vídeo tem 15 anos, diferente dos 12 de Trunks e 11 de Golden. Se passou bem mais tempo entre algumas sagas, principalmente entre a saga do Bills e a saga do Golden Frieza, e também entre a saga Black e o torneio de Champa. No total, são 3 anos de diferenças. 6. Fusões entre sexos opostos, como Trunks e Zamasu Gatai. O lado dominante da fusão define o gênero
da fusão. Espranx tem o lado dominante da Espinária. Por isso a fusão é realmente uma garota. Isso funciona para as fusões Putaras. Se a fusão Metamoru tornou Espranx verdadeiramente uma garota, a fusão com as Putaras iria fazer o oposto. Se Trunks e Espinária usassem as Putaras, a fusão deles iria ser realmente um garoto, com Trunks com o lado dominante. Isso também acontece com Zamasu. Apesar da alma de Zamasu ser masculina, o corpo dominante da fusão foi o corpo da Jinne. Com isso, a fusão é fisicamente uma mulher. Caso fizessem a fusão Metamoru, a fusão de Black e Zamasu seria fisicamente um homem, tendo o corpo dominante os Zamasu. Então cuidado quando vocês forem se fundir com alguma garota, pode ser que o resultado da junção de vocês se torne literalmente uma mulher. 7. A saga que eu menos gostei de escrever foi a saga Buu, pois não ficou como eu queria, mas a saga que eu mais gostei de escrever até o momento foi a saga do Golden Frieza. 8. A saga de Dragon Ball clássico foi corrido por eu na época nunca ter assistido todos os episódios da saga. 9. Vegeta antes da saga Android zombava de Nappa gostar de Jinne e dizia que nunca que uma mulher iria ficar com um monstrengo como ele. 10. Foi feita uma piada sobre Trunks e Espinária já dormirem juntos como um casal. Durante seu treinamento na Torre Karin, Espinária pergunta ao Karin aonde estava o quarto dela e do Trunks. Karin diz que o quarto de Trunks é no final do corredor e o dela era junto com Randy. Espinária diz que não precisava, ela podia dormir junto com Trunks. Karin diz que isso não era um hotel dos apaixonadinhos, é um lugar sagrado, ela tinha que dormir com Randy. Eram as regras. Espinária diz que isso era um saco e entra no quarto da Randy. Randy pergunta se ela não ia dormir com Trunks. Espinária diz que o gato chato não deixou. Isso foi uma piada que eu acredito que existiria em Dragon Ball original antes do Super, já que diversas vezes existiam piadas com duplo sentido, apesar de ser uma piada. Sim, Trunks e Espinária dormem juntos, mas nunca fizeram nada além, mesmo porque normalmente eles dormem de exaustão nas montanhas depois de passar dias treinando. Ou seja, eles nunca realmente dormiram juntos como um casal, mas dormiram depois de ficarem extremamente cansados dos treinamentos deles. Que lugar mais estranho. Eu tô achando que aqui não é o paraíso. Se Cell se tornasse um guerreiro Z, como na ideia original, ele iria morar no futuro, junto com os guerreiros do futuro, não no passado, como muita gente faz na teoria. 12. Era pra saga do Golden Frieza durar mais alguns episódios, mas o fato das pessoas por alguma razão não terem gostado da saga e pedir pra terminar ela o mais rápido possível, me obrigou a terminar ela rápido. 13. O sacrifício de Jinne na saga Cell foi o primeiro indício que ela havia superado seus traumas e estava passando seu legado para seu filho Kakaroto, coisa que ela também vai fazer depois do torneio do poder, com a nova geração. 14. Eu excluí completamente o Goten da teoria, pois várias pessoas que odiaram o fato do Nappa ficar com a Jinne, depois da morte do Nappa, eles começaram a chegar a Espinária e dizer que o Goten era melhor que ela, que Espinária merecia morrer nas mãos do Goten, que Espinária nunca chegaria aos pés do Goten, que o Goten era melhor em tudo com relação a Espinária. Por isso eu decidi dar um belo castigo deletando o Goten da teoria. Ele ainda existe, mas nunca mais vai ser relevante na teoria, como foi planejado originalmente. Ele vai ficar para sempre na sombra da Espinária. E 15. Bills ainda vai contar para Vegeta que sugeriu Frieza destruir o planeta Vegeta. Imagine como a Jinne vai reagir a isso.